Júlio, você viu que essa semana teve início a votação da descriminalização da cannabis no Brasil? Esse é um assunto polêmico, mas ao que parece o STF quer discutir a possibilidade de diminuir a punição para aqueles que forem abordados portando quantidades pequenas de drogas. Vamos contar um pouco mais sobre isso para os nossos ouvintes? Vamos! Escuta ciência. Olá, eu sou Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E eu sou Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E nesse episódio, nós vamos falar sobre a votação do STF sobre a possível descriminalização do porte de maconha. Eu já vi relatos, inclusive, de alucinações até com goiabeira, mas com cannabis não. Nós já falamos dela aqui quando discutimos o assunto da cannabis medicinal. Mas a votação dessa semana tem mais a ver com o uso recreativo. A questão também de chocolate à base de maconha, bolo à base de maconha, ou seja, é o fim do mundo. Para com essa porra aí, meu irmão! E sabemos que, sendo um assunto polêmico, alguns ouvintes podem discordar. Mandem comentários nas redes que podemos no futuro fazer mais um episódio sobre esse assunto. A cannabis sativa, como já conversamos em outros episódios, é uma planta que contém uma classe de substâncias chamadas canabinoides. Dentre elas, temos o canabidiol, usado para tratamento de alguns casos específicos de epilepsia, canabigerol, usado em algumas preparações cosméticas, e o delta-9-tetrahidrocannabinol, que tem os efeitos psicoativos. E essa última substância que dá o barato nos usuários. Cada um quer ter alguma coisa estranha em casa. Um bichinho de estimação, alguma coisa estranha. E eu queria ter um pé na maconha. Como a cannabis é um produto de origem natural, é bastante claro que há muita variação de composições dos canabinoides nas diferentes variedades. Cannabis com baixo THC em alguns países como o Reino Unido recebe outra denominação, hemp ou cânhamo, e tem o cultivo muito menos restrito, justamente pelo baixo risco de uso como droga de abuso. E isso cria um baita desafio. Como comparar as diferentes variedades, quantidades, concentrações? Um trabalho de Freeman e Lorenzetti, parece nome de chuveiro, mas não é nome de chuveiro, na revista Addiction, em 2020, sugere uma forma de padronização, que eles chamam de Standard THC Units, ou unidades padrão de THC. Sob essa abordagem, os autores sugerem uma forma de comparar as diferentes formas de consumo de THC, fumado, nas diferentes formas como cigarro, cigarro eletrônico, bongs, etc., ou ingerido. E por isso, a avaliação do risco do consumo de THC, baseado, se me permitem a piadinha, somente no peso de planta presente, é inadequado. Além de depender da concentração de THC na planta, também precisamos avaliar a forma de consumo. Mesmo dentro da mesma forma de administração, a biodisponibilidade, uma medida de quanto THC está circulando com capacidade de atuar nas células, depende do número de tragadas, do tempo entre eles e como a planta é fumada. E por via oral, há a influência do que chamamos de metabolismo de primeira passagem, ou seja, a alteração dos componentes da cannabis pelas enzimas do fígado, na absorção caracteristicamente limitada por via oral, com concentrações mais baixas, porém mais duradouras. Por conta dessas diferenças, os autores daquele trabalho que mencionamos há pouco sugerem que 5 mg de THC, levando em consideração as formas de administração, seja o que se considera uma unidade padrão de THC. Isso se parece bastante com a forma como padronizamos as unidades de álcool. No caso do álcool, segundo a OMS, uma dose é igual a 14 gramas. É o que encontramos em 350 ml de uma cerveja, com 5% de álcool, ou em 125 ml de um vinho com 12% de álcool por volume. Dessa forma, podemos comparar as diferentes doses e bebidas e avaliar os potenciais riscos de cada um de forma mais homogênea. Um outro problema que aparece quando discutimos a questão da cannabis é a forma como a lei define tráfico e consumo pessoal. Segundo a Lei 11.343 de 2006, é considerado tráfico importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E no artigo 28, considera-se uso pessoal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E para definir se algo se enquadra em uso pessoal, a lei determina que o juiz atenderá à natureza, à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ou seja, há um risco grande de subjetividade, e isso pode ser usado de forma pouco padronizada e criar ainda mais uma desigualdade nos julgamentos. Apenas para ilustrarmos, um levantamento feito pela agência pública em 2017 mostrou que, nos casos que vão a julgamento, negros têm mais chance de serem condenados e são classificados pelo crime de tráfico com quantidades menores. O levantamento mostra que, usando a mediana, brancos são condenados a tráfico com portes de quantidades a partir de 480 gramas de cocaína. Para negros, basta um terço disso, 130 gramas para responder pelo mesmo crime. Quando olhamos sob a perspectiva da guerra contra as drogas, a questão é ainda mais crítica. Ao longo de 2017, somente no Rio de Janeiro, um gasto superior a R$1 bilhão foi empreendido para lutar contra as drogas. Apenas a título de comparação, com esse montante seria possível custear a educação de 252 mil alunos em uma escola de ensino médio ou manter o funcionamento de 81 UPAs em comunidades carentes. É o que mostra o estudo Tiro no Pé, Impactos da Proibição das Drogas no Orçamento do Sistema de Justiça Criminal do Rio de Janeiro e São Paulo. Em São Paulo, os gastos são ainda maiores, 4,2 bilhões. Com esse valor, poderia-se pagar o ensino de 43 mil alunos da USP por um ano, ou manter em funcionamento 2 hospitais da dimensão do Hospital das Clínicas pelo mesmo período. É claro que não queremos aqui dizer que não há riscos associados ao consumo de maconha. Da mesma forma que fumar cigarro ou beber álcool não é uma atividade sem risco, especialmente quando há consumo excessivo. A liberação, se acompanhada de um aumento de consumo, pode representar um impacto em serviços de saúde e em projetos de acompanhamento e redução de danos. O mesmo fenômeno já foi detectado para situações em que há maior acesso ao álcool, quando há aumentos de locais de acesso ou redução nos preços com restrição de impostos, por exemplo. A questão é que, se a lei, na forma atual, permite a perpetuação e aprofundamento de desigualdades históricas, é crucial que seja reavaliada e corrigida, para que não tenhamos uma política de solucionar problemas de saúde com encarceramento. Cabe ainda destacar que, em uma avaliação objetiva, a cannabis tem um impacto social menor que o álcool e tabaco, tanto em implicações relativas a riscos sociais, violência, acidentes de trânsito, etc., quanto em implicações médicas, internações por consumo excessivo ou risco de desenvolvimento de doenças crônicas. Ou seja, como tudo que tangencia a ciência, esse assunto deve ser abordado com parcimônia, com evidências científicas e respeitando o contexto em que o assunto se insere. Fiquemos de olho no futuro impacto das mudanças que podem vir do STF e permaneçamos vigilantes. Se houver liberação e isso resultar em um impacto para a saúde, ele também precisa ser revisto. Desejamos aos ministros do STF serenidade nas decisões, com apoio na ciência e com a defesa do que há de melhor em evidências disponíveis. Que nossos ministros façam como vocês, caros ouvintes, e ouçam a ciência. Escuta a ciência. Tchau, tchau, e até o próximo episódio. Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta a Ciência? Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta a Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta a Ciência no ar. Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2. Viu? A gente nem tá pedindo muito. E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas,
um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos. Entra no link do Apoia-se, que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/Escuta a Ciência Podcast, tudo junto e sem acento. Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante. Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta a Ciência. Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.